Muito bem, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal e agora nós vamos reagir aos comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre Flamengo e Vasco. Nação, vamos fazer o seguinte, vai rapidinho agora nos comentários e escreva o seguinte, qual o placar dessa partida? Porque o Flamengo precisa vencer, o Flamengo precisa dessa vitória para apagar de vez com esse início, podemos dizer assim, catastrófico de ano de 2023 para o Flamengo. Porque se vencer o Vasco, vai mostrar, principalmente para a torcida, de que tem potencial para ganhar o Carioca. Porque o Carioca tem que ganhar o título. O Flamengo tem que ganhar título no começo de ano. Tem que ganhar. Perdeu essas competições, não tem como voltar atrás. Agora temos que olhar para frente. E agora, meu amigo, é seguir com o trabalho aí do Vitor Pereira, como ele tem feito o trabalho dele, reagir, mostrar um bom trabalho. E principalmente vencer o Campeonato Carioca, porque aí depois vai vir as principais competições, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores da América. Então, chega aí rapidinho, escreva o seu palpite aí nos comentários. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo aqui no canal. Aqui é Notícias do Flamengo. Eu convido você para se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo das notificações, porque assim você vai receber todos os vídeos do Flamengo no seu celular, tá certo? Então vamos pro vídeo de hoje. Antes do vídeo, quero apresentar para você uma oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000, você vai utilizar o celular e uma conexão com a internet e você poderá receber comissões como essa que você está vendo aí na tela. Basta você clicar no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde ali você já pode iniciar, já nesse início de mês de março, fazer uma renda extra. Então vai lá, clica, confere e aproveita enquanto estiver no ar, tá certo? Vamos pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN Brasil e também canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Flamengo e Vasco, tá com um jeitinho de empate esse jogo, hein? 2-2, acho que vai ser lá e cá. Vasco trouxe de volta o Andrei, né? O Flamengo aí com o Vitor Pereira na corda bamba, em xeque, precisando dar uma resposta. Vai ser um jogo tenso, um jogo nervoso, mas acho que teremos um empate no Maracanã entre Flamengo e Vasco da Gama. Vamos conferir, vamos ver se o JG vai acertar os palpites. E aí, dê os seus palpites também. Já é passado, etc. E precisa, né, virar a chave, porque, como você disse aí, o Pascoal, no início, se a coisa não funciona contra o Vasco agora, né? Se não funcionar contra o Vasco, tem o Fluminense na quarta. Pode escolher. Então, assim, não dá. Para virar a chave, para dar tranquilidade para o Flamengo seguir o ano, ele precisa ganhar. E aí eu concordo com você, ele ainda é favorito para esse jogo. Pode ser que este ano ainda o Vasco consiga encostar um pouco mais, fazer frente e tal, mas o time ainda está sendo formado, ainda tem coisas para serem desenhadas no Vasco, ao contrário, né? Estava me lembrando, não sei se o Djalma faz parte da história do Zico, porque tem muito torcedor do Flamengo que diz que hoje é o Natal, né? Que nasceu Deus, Natal, Djalma. Nasceu Deus e tal, o dia do Zico, é o Deus e tal. Tem muito torcedor lá, o Djalma deve ter convivido com muitos torcedores que pensam isso, né? O Natal é hoje que nasceu Deus e tal, que é o Zico. Uma coisa que me fica na cabeça é o seguinte, depois dos acontecimentos das 3 últimas competições que o Flamengo não conquistou, o Vitão tem uma grande chance dele remodelar o time do jeito que ele quer. De repente ele bota o Matheus... Vitão é o VP, que você tá íntimo. O Vitor Pereira. O Vitão. Tá bom, entendi. Ele tem uma grande chance de botar... Vitão por quê se não ganhou nada ainda no Flamengo? Vamos de Vitor por enquanto. Tô tentando dar uma moral. Então, Vitor Pereira. Então, ele pode muito bem colocar o Matheus Gonçalves de um lado. Matheus Gonçalves teve um desconforto muscular. Ainda tem treino amanhã para definir time. O Pedro não treinou nem quinta nem sexta-feira. Pode ser que volte também amanhã. A gente não sabe a condição física, mas por enquanto... O Arrascaeta saiu com aquela perna lá puxando. Mas o Arrascaeta treinou normal. Tipolino na ponta. Ele pode começar a pensar o time dele. Já que ele gosta de 2 jogadores abertos para fazer pressão na saída de bola, ele pode começar a pensar no time dele. Ô, Djalminha, é jogo para ele pensar no time dele ou é jogo para ele conseguir 3 pontos e ter paz no CT Jorge Elal no dia seguinte? Não escuta o Djalma, ele tá no ar? Ou é só aqui? Fala, Djalma.
Vamos testar o Djalma aqui. Ficou até sem palavras o Djalminha. Vamos testar aqui o áudio do Djalma pra gente saber. Eu não sei, Pascoal. Eu fico com a sensação de que esse ainda não é jogo pra ele botar dinâmica de time da maneira que ele quer desenhar. É jogo pra ele ganhar. Ele precisa ganhar. Os outros não eram? Então, mas já não conseguiu ganhar os outros, né? Então agora... Então, chega uma hora que ele vai ter que mudar. Vou falar pra você. Ele só vai conseguir tirar o Arrascaeta se o Arrascaeta tiver algum problema de lesão. Se não for no problema de lesão, ele não vai tirar o Arrascaeta. Ele não vai conseguir tirar o Pedro se o Pedro não tiver uma lesão. Acho que é naquele, o Everton Ribeiro da mesma forma. Esse quarteto tá difícil de mudar agora, tá muito cedo. Eu não sei nem se ele quer mudar, não sei nem se deve mudar. Ele deu a entender que gostaria de jogar na última entrevista ele deixou bem aberto. O menino entrou muito bem e tal, agora já está com problema, tal, o Matheus. Mas não é para chegar amanhã e já veio pensar, não, agora o Matheus já é titular, não. Vamos com calma, tem 17 anos, põe lá segundo tempo de novo, ó, dá meia hora pro cara, ou 45, etc e tal. E vai ter uns 3 caras mordidos também lá. Ele falou que ele precisava dos miúdos, tá lembrado? Flamengo deve ter uns 3 caras bem mordidos que ficaram fora da lista da seleção, né? Gabigol, Pedro e Everton Ribeiro. Deve estar a fim de mostrar a bola também. O Pedro ainda não tá. Depois a gente fala sobre isso. O Pedro terminou, o Pedro jogou mancando. Com todo o respeito. Não à toa que ele não treinou quinta e sexta. O Pedro jogou mancando. Para mim, até comentei com o Zinho isso a respeito. Zinho, o Pedro jogou mancando. Aí o debochado bate o pênalti, puxa a perna. Bate o pênalti e sente a perna. Então, a gente precisa anotar tudo isso. O Everton Ribeiro jogou um primeiro tempo muito bom. Muito bom. Caiu, né? Mas não conseguiu repetir na segunda etapa. Então, tudo isso que a gente está vendo são até argumentos para o treinador para ele conseguir encontrar uma nova fórmula de botar o Flamengo para jogar. O torcedor do Flamengo está satisfeito com o que ele está vendo? Acredito que não. Na hashtag aqui não tá, não. Tá, não. Falando que tá em marcha lenta, falando que não adianta ser jogador bom se não tiver motivado. Não, tiver. Agora, vamos falar a real. Nós já estamos entrando em março, né? Sim. Acho que em condição física os caras já têm que estar pelo menos legal para jogar um clássico. Porque a gente vive ponderando, dizendo ainda não está preparado, ainda não está pronto. Mas em março, aí já é demais, né, gente? Aí tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está funcionando na preparação física. Porque a gente vê o Flamengo jogando e vê uma queda de rendimento no Flamengo. Ao contrário de outros times, né? Que melhoram com o passar do tempo. E jogam melhor com o passar do tempo. E o Flamengo tem essa queda. Agora, pensando no Vasco da Gama, o sonho do torcedor vascaíno, o melhor sonho do torcedor vascaíno qual é? Enfrentar o Flamengo numa situação dessa. Porque o Flamengo não está ganhando tudo. Você já imaginou o Vasco enfrentar o Flamengo campeão do mundo, campeão da Supercopa e campeão da Recopa? Era mais difícil. Você já viu como é que o Flamengo entraria em campo para jogar com o Vasco? Ao contrário. Vai entrar precisando do resultado. Não tá com aquele ego inflado. Não tá. Não está com assim, autoestima elevada, como dizem os treinadores. Não, o time está buscando mostrar o seu potencial. E aí a gente vai discutir essas coisas do Flamengo com o Vasco da Gama. O Vasco tem um time regular, não é espetacular. O time do Flamengo já mostrou ser espetacular, não vem jogando para ser. Não tem sido regular. E regularidade zero. Regularidade zero. Foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores. Isso foi na temporada passada. Sim. Que levou a mudança do técnico. O que pesa é aquele nome ali, clássico. Cara, é muita rivalidade, pesa. Há uma diferença ainda, mesmo o Flamengo não estando bem, não é que o Flamengo não está bem. Não ganhou esses títulos, não foi tão mal quanto o Palmeiras, mas enfim, para mim, a maior decepção para mim é a semifinal do Mundial, sabe? Então, enfim. Agora, o jogo dos últimos aí, o que eu me lembro é Luxemburgo contra o JJ, hein? Aquele jogo. Aquele jogo foi osso. O Djalminha voltou. Deixa eu refazer a pergunta aqui para ele botar ele no palco, Djalminha. A gente está falando aqui da possibilidade, né, desse Vasco vencer, mas o Pascoal tinha falado sobre o VP já começar a dar a cara de movimentação dele, de repente um jogador ou outro. Eu acho que o negócio ali é 3 pontos, Djalma.
Ô, Dani, acho que o meu áudio saiu porque eu tô muito preocupado aí com esse jogo. Esse jogo realmente pro Flamengo é um jogo muito perigoso. Eu estive no Maracanã na terça-feira e mesmo com a vitória, né, lógico que depois perdeu nos pênaltis, mas o torcedor não anda satisfeito, o torcedor está reclamando muito, o torcedor não gritou antes de acabar o jogo contra o time. E esse jogo contra o Vasco, um Vasco no momento bom, crescendo, uma rivalidade terrível, o Flamengo com a hegemonia nos últimos 6 anos, não conseguir essa vitória vai complicar muito a situação do Flamengo, de ter tranquilidade para trabalhar, o Vitor Pereira, os próprios jogadores, que a torcida também está cobrando dos jogadores, não só do treinador. Então é um jogo que, assim, para o Vasco, apesar do Vasco estar na briga, né, ainda depende do resultado, mas é muito mais cômodo esse jogo para o Vasco do que para o Flamengo. O Flamengo, apesar de não necessitar da vitória, vai ter que jogar bem e convencer o torcedor. E num jogo muito difícil, que o Vasco está motivado, o Vasco correndo muito. E um clássico, nesse momento, mesmo com toda a superioridade do Flamengo, não apontaria aí uma vantagem muito grande. Como aqui não pode ficar, né, no 50-50, é 51 para o Flamengo, porque é um jogo muito difícil para o Flamengo, pelo momento que vem atravessando e principalmente por ser um clássico, e o Vasco vai dar tudo nesse clássico. E aí o Djalminha teve no estádio, hein? Por você ter uma ideia, o Djalminha teve no estádio, ele mediu a temperatura dos caras na arquibancada, porque o Djalminha, ele consegue ver o que está aqui atrás e o que está na frente. O que está na frente é o time, o que é que o time está correspondendo, entendeu? Mas 51, Pascoal? O Djalminha estava lá, ele sentiu a pressão da torcida e ele viu que os jogadores renderam dentro de campo. Olha, como não se concretizou a promessa do dono da SAF do Vasco, vocês vão se lembrar que em março do ano passado ele disse assim, quando foi ter o clássico, ele falou, é a última vez que esse clássico acontece com diferença de orçamento entre Flamengo e Vasco e tal. Ele foi lá, botou grana, sei lá, parece que uns 100 milhões já e tal, mas ainda há essa diferença e esse time ainda não foi formado, né? O time ainda está em formação. Ainda está em formação. Então eu acho que ainda há essa diferença. Tomara que ele continue colocando dinheiro lá de forma direita e tal, e que o Vasco, né, consiga, se não se igualar em orçamento, mas ter um time tão competitivo. Eu vou ser um pouquinho diferente do Djalma. 51,5, não, brincadeira. 55,45, tá, Dani? E você, Pascoal? Eu acho que ainda o Flamengo tem melhor time. Mas sendo o melhor time, não tem vencido e convencido a sua torcida. Eu acho muito difícil... Esquece esse negócio. Muito obrigado, o reconhecimento é bom. Agora, eu gosto desse negócio de conversar, assim, diálogo, né? Ali, deixa eu falar aí com o Vitor Pereira. Sem duvidamente. Espera, não vou conversar com o Vitor Pereira ali. Vitor Pereira. Rapaz. Tem hora que você tem que mexer o doce, filho. Tem hora que... Você sabe como é que é mexer doce? Lá em Portugal mexe doce. Então, se você mexer muito doce, ele passa no ponto. Você tem que mexer o doce na qualidade, na quantidade certa. Por isso que a questão levantada pela Dani é fundamental. Ele quer mexer no time. Mas já agora, ou mexe só um pouquinho agora? É legal isso. Como diria aquele amigo nosso repórter, ele falava pra mim, se eu fosse, mas não é, se eu fosse, né? Se eu fosse ele no Corinthians, inclusive, falava assim, Vitão, o negócio tá feio. Ele no Corinthians falava, eu preciso dos miúdos. Mas o que são os miúdos? São os garotos. Mas quem ele tirava do Corinthians para colocar um miúdo? Agora, quem ele vai tirar do Flamengo? É outro nível de grandeza, de jogador consagrado e tal. No Corinthians, ele queria a juventude. Ele queria a juventude para fazer o esquema que ele queria, de pressionar, ter pulmão para isso. E aí ele chegou e olhou, todo mundo que tem mais de 30 não dá para fazer. Ok. Gabigol e Pedro já não passam por isso, né? E no Corinthians ele tinha esse problema de idade. Everton Ribeiro um pouco mais, a Arrascaeta também não é tão veloz, tão
Não, velho. Não, tem muito pelo 28 contrário. anos. Não, muito pelo contrário. Mas também não é um cara que você vai usar para esse esquema de ficar pressionando e volta a marcar lateral. Não é um jogador não é para veloz, isso. é um jogador inteligente, Eu acho técnico. por isso que quando aparece o Matheus assim no jogo e fazendo as ciscadas que ele deu, todo mundo, opa, aí o Cebolinha entra do lado, o cara fala, talvez vá mudar. Cebolinha já tá pedindo para jogar. Mas acho que assim, era mais fácil, pelo nível do elenco, muito mais fácil para ele, mexer no time do Corinthians do que agora. Então ele tem que ter cuidado. Ah, não tá bom com esses 4? Não tá. Ah, não Mas vai vou mexer botar. com o Vasco. Vai mexer contra o Fluminense, então. Com o Vasco não pode mudar. Deixa do jeito que tá, vamos ver lá na frente que vai rolar. Aí quarta-feira tem o Fluminense. Eu acho que ele tem que ganhar os 2 clássicos de Djalminha. Fecha aí você estranho. esse debate. porque, Tá assim, muito se estranho. ele mexe e não ganha também, acabou a paz. Se mexer muito doce, mexe, mas não mexe Se mexer muito. muito doce, desanda. Eu entendo perfeitamente o que o Mauro colocou, da dificuldade de sacar, né? Principalmente um desses 4, né? Do quarteto. Mas o futebol, cada dia ele vai se renovando. Então, assim, se os jogadores não estiverem rendendo, é natural que tenha mudança. Ninguém tem uma cadeira cativa, porque tem um histórico maravilhoso no clube, conquistou títulos. Isso aí é ótimo, tá de parabéns. Mas se o Vitor Pereira vê que necessita mudança, ele tem que fazer. Ele tem que errar ou acertar pelas suas convicções, não achando que tem um time pronto, jogadores que não podem sair, que não é isso. São jogadores de alto nível, mas se não estiverem rendendo e vivendo um bom momento, natural também sair da equipe. Não, mas o Everton Que Ribeiro falou não é isso. o caso de alguns também, né? Isso, exatamente. É isso daí, nação. Então tá aí os comentaristas falando sobre a partida do Flamengo aí contra o Vasco. E uma notícia muito importante para o nosso Flamengo, muito importante mesmo, é a volta aí do nosso querido Bruno Henrique. Bruno Henrique está de volta, meu amigo, e ele vai botar o terror aí no elenco, porque a concorrência vai aumentar, hein? A concorrência vai aumentar. O Bruno Henrique tá voltando. Vamos torcer para que ele venha voltar mais veloz do que ele já era, né? Então... E ele inclusive, ele é uma peça fundamental pelo fato do seguinte: o Vitor Pereira gosta muito de jogador de velocidade. Você vê que ele está dando muita oportunidade aí pro Everton Cebolinha, né? E também pro Matheus Gonçalves. São jogadores de velocidade. E o Bruno Henrique, nós sabemos disso, era um jogador de velocidade muito fundamental aí para o Flamengo. Corria, né, pelas laterais e sempre estava representando lá na frente. Quando sobrava uma bola, sempre fazia gol. E o Vitor Pereira gosta demais de jogador nesse estilo. Então, provavelmente nós vamos ver o Vitor Pereira testando aí com o Bruno Henrique, fazendo algumas mudanças no Flamengo. Vamos ver como que vai reagir o Bruno Henrique nessa volta. A gente sabe que agora ele precisa ganhar um pouco de ritmo de jogo, mas eu creio que ele é um bom jogador e ele vai dar muito certo aí no Flamengo. Então vamos ver o que vai acontecer. Deixa a sua opinião nos comentários. E pra você, torcedor, quem deveria sair pro Bruno Henrique, por exemplo, entrar? Caso ele volte num bom nível, quem deve sair pro Bruno Henrique entrar? Escreve nos comentários e arrisque o placar, não se esqueça. Arrisque o placar aí nos comentários, quem vence o clássico. Escreva aí e a gente se vê no próximo vídeo.